eu sou o professor Diógenes de Moraes e a gente vai tratar da disciplina de genética, né? Bem-vindo ao módulo 1, Introdução à Genética, ok? Vocês vão ver que no módulo 1 nós vamos estar falando primeiro de mitose, de meiose, interface, tá? A gente está colocando o conteúdo dessa forma para que vocês possam, de uma maneira geral, entender e compreender o que acontece na célula, que é do ponto de vista da citogenética, antes da gente entrar na parte de especificidade da própria genética, ok? Levando em consideração que o estudo da genética tem como objetivo a gente conhecer os princípios da transmissão e expressão gênica no desenvolvimento normal de um ser humano, ok? E para que a gente possa entender, dentro de uma perspectiva de diagnóstico, como prevenir anomalias genéticas, ou até mesmo compreender quando essas anomalias genéticas elas se instalam, né? E de que forma e de maneira que elas acabam se instalando dentro aí, né, no momento do desenvolvimento humano. Então, o que é genética na realidade, né? É o estudo então dos genes. A gente vai fazer esse estudo dos genes e da sua transmissão para a geração futura. Então, a nossa principal intenção aqui é compreender como é feita a transmissão, né, de uma população para outra das suas características, levando em consideração o que acontece nas interações com o meio ambiente, o que levam a gente ter e desenvolver o que a gente chama de variabilidade genética. A gente tem uma divisão do estudo da genética em uma genética clássica, que é aquelas das leis de Mendel, que a gente vai dar uma observada aqui também durante o curso, e a gente também tem a questão da genética moderna de Watson e Crick, tá ok? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, levando em consideração, tá, pontos específicos de cada um dos estudos, tá? Da clássica, que é do ponto de vista de Mendel, a questão do estudo da hereditariedade, engasgou aqui, foi mal, ok? E da questão da probabilidade genética de que algo seja passado dentro dessa hereditariedade de geração para geração. Então a gente vai falar um pouco de célula-tronco, a gente vai falar um pouco sobre DNA, cromossomos, cariótipos, gene, genoma, genótipo, fenótipo, e observar dentro da estudo e da leitura que a gente vai fazer, né, o que quer dizer cada uma dessas palavras, o que traz com ela como os conceitos e definições para o desenvolver do estudo da genética. Levando em consideração o que a gente tem na unidade 1, a questão de citogenética, a gente tem que lembrar que a célula é a nossa unidade morfofuncional. É nela que a gente tem a manifestação de qualquer tipo de propriedade de um ser vivo. Manifestação leva-se em consideração o quê? Metabolismo, ok? Que é o funcionamento da célula. Como qualquer fábrica, a célula ela tem uma responsabilidade de construir e ao mesmo tempo como qualquer grande aglomerado que cresce, ela tem a característica de o quê? De se multiplicar. Quando você pega uma marca, tá? Que ela começa a crescer, ela começa a ter o quê? As suas filiais. Dentro do ponto de vista do estudo da genética, a gente vê que o conceito de mitose e o conceito de meiose é justamente esse conceito de fazer o quê? De multiplicar características através de uma célula-mãe para a sua célula o quê? Filha. Quando eu levo uma divisão celular que tem uma célula-mãe que dá origem a duas células filhas com a mesma característica estrutural, morfofuncional, né? Então, né? Estrutural, morfologia e funcionalidade, morfofuncional, do que a célula-mãe, né? Ipsilíder, 100%, a gente está falando de uma característica de mitose. Quando eu falo de meiose, eu pego uma célula-mãe que vai dar origem a células diferentes. Quando isso ocorre, a minha principal intenção é trazer as questões de variabilidade genética. E a variabilidade genética é um ponto primordial e importante na passagem de características de um indivíduo para o outro. Então, a meiose ela vai ocorrer aonde? Nos gametas. Ela vai ocorrer na formação de cada um dos gametas. Então, ela vai ocorrer nas gônadas. E a mitose vai ocorrer em todas as estruturas de um organismo vivo, que encontra-se em desenvolvimento ou que já foi desenvolvido e precisa o quê? Crescer, precisa de substituição, precisa ser reparado,
ok? Então, dentro dessas características, quando a gente leva em consideração a característica principal morfofuncional de uma célula, nós temos que lembrar que todo organismo é formado a partir de o quê? De um zigoto, ok? Esse zigoto, ele aparece do ponto de vista da fecundação, não da fundação, de um espermatozoide com um óvulo, né, dando origem ali a uma série de divisões mitóticas, ok? Mitose, levando ali para uma construção de um novo ser vivo. Essas primeiras células que são ali formadas são ditas células o quê? Células troncos. Essas células troncos, elas podem ser células troncos que a gente chama de simétrica, duas células filhas semelhantes à mãe, e assimétrica, uma célula filha diferente da célula mãe. Essa característica dessas células troncos também vão me dar a capacidade de produzir mais células tronco e a partir de células tronco assimétrica produzir células diferentes. Essa diferenciação me traz a formação o quê? Dos tecidos. As características de uma célula nervosa, de uma célula cardíaca, de uma célula óssea e assim sucessivamente. E aí, em cima de características de células troncos simétricas e assimétricas, eu vou classificar elas como células tronco totipotentes, que podem produzir qualquer tipo de célula embrionária dentro do embrião, né, ou extraembrionária, pode-se produzir qualquer coisa a partir delas. Pluripotente, produzir todos os tipos de célula do embrião, entenda, totipotente do embrião e extraembrionária. Aí quando eu falo da célula tronca pluripotente, só dentro do embrião, pode produzir todos os tipos de células do embrião. Eu tenho umas células multipotentes, produzir células de várias linhagens, por exemplo, eu tenho um músculo esquelético, eu tenho um músculo estriado, eu tenho um músculo liso. Oligopotente pode produzir células dentro de uma única linhagem, então é só aquela linhagem. Ou onipotente, produzir somente um tipo de célula tronco, ok? Dentro de um indivíduo já o quê? Maduro. Então, nesse primeiro módulo que vocês estão estudando, quando eu falo de mitose, quando eu falo de meiose, quando eu falo dessas características, eu quero que vocês estudem e compreendam, dentro da fase celular que eu tenho ali, a interface da célula, que é o momento em que ela metaboliza e depois o momento em que ela passa a se preparar para sofrer o processo de divisão celular, né? Quais são os pontos importantes da organização do material genético, ok? Para que não se perca as características da célula mãe com relação a duas células filhas quando eu estou falando de mitose. Quando eu estou falando de meiose, eu quero que se observe também as características de uma célula que é dita diploide, ou seja, que carrega 23 pares de cromossomos, vai dar origem a células filhas que apresentam apenas, cada uma delas, 23 cromossomos. Em vez de ser 23 pares, passam a ser apenas 23 cromossomos. Ou seja, os cromossomos deixam de ser cromossomos em pares e passam a ser cromossomos o quê? Únicos, só uma fileira, só uma característica. E é importante que vocês estudem e vejam que no momento da meiose existe um momento muito importante quando eu tenho a separação ou a mistura do material genético. Para que haja a separação desse material, eu tenho um crossover, ok? O que é o crossover? O crossover é misturar pedaços dos cromossomos homólogos, ok? Retirando uma parte de um e conectando na parte de outro. Então o cromossomo a gente tem que entender que o quê? Para que vocês possam entender o que vai ocorrer na meiose, nesse momento da separação, do que a gente está tentando explicar sobre a variabilidade genética que ocorre na meiose, com a questão do crossover.
ok? A gente tem que lembrar da estrutura do cromossomo. Ele tem um centrômero, nesse centrômero ele vai dividir o quê? Os telômeros. Eu tenho um telômero menor e tenho um telômero maior. O que vai ocorrer na hora que eu estou preparando essa divisão para que eu faça a duplicação dessas estruturas, ok? Vamos pegar o cromossomo 1, eu tenho uma parte que é da mãe e uma parte que é do pai, que está em você. Conectado por esse centrômero, ok? Eu tenho então um par de 2 cromossomos homólogos. Quando eu separo, eu tenho um cromossomo homólogo da mãe, um cromossomo homólogo do pai, ok? Nesse momento em que eu estou preparando para fazer a divisão, é que ocorre o crossover. Por exemplo, um pedaço pequeno desse telômero, a parte aqui de cima da mãe, é retirado, ok? E uma parte do mesmo tamanho e na mesma posição de cima do telômero do pai também é retirado, e eles são o quê? Invertidos de posição. O que estava na mãe vai na posição para o telômero do pai e o que está no pai vai na posição do telômero da mãe. Isso pode acontecer na parte de baixo, na ponta, no meio, no centro, em qualquer lugar. Então, o cruzamento dessas características do que era da mãe exclusivamente passar para a parte, tá, do pai é que me traz essa questão da variabilidade genética. Ok? E aí o que tem? Só para você entender, quando nasce uma criança, você fala assim, nossa, mas o narizinho dela é o avô, é o narizinho do avô paterno, mas a orelhinha é a orelhinha da avó materna. Ah, Diógenes, mas isso se explicaria porque eu tenho características da mãe e do pai junto ali. Sim, mas eu tenho características que estão vindo de gerações muito passadas dentro dessa variedade. E essa variabilidade genética ela é importante porque, como nós vivemos em um meio ambiente e sofremos ações desse meio ambiente, essas ações o tempo inteiro, o que vai ocorrer? Elas vão ajudar a gente a evoluir, trazendo modificações, ok? Na configuração genética, que ela vai trazendo essa variabilidade no meio dessa passagem da meiose, fazendo com que você tenha mais e mais e mais adaptações, ok? Então, essa unidade 1, a gente tem essa característica de estudo, dessa questão dos cromossomos homólogos, essa característica de como eles se separam na mitose, como eles se separam na meiose, como é que a célula se prepara durante todo o período de interface, ok? Como é que isso vai interferir depois no que a gente chama de o quê? De conjunto de cromossomos de uma célula, que é chamada de cariótipo. Esse cariótipo ele é organizado de acordo com uma morfologia. E o que significa isso? O meu cariótipo é totalmente diferente do cariótipo de qualquer outro animal. Ele é bem específico. Apesar do material genético às vezes se aproximar muito, ele sempre vai ter uma especificidade, ok? Para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, nessa primeira unidade, se concentra em entender muito bem o processo de mitose, processo de meiose, a interface, como é que essa citoquímica ocorre na transmissão dessas informações, né? Na mitose, e ter sempre uma célula-mãe, dando origem a 2 células-filhas iguais, na meiose, sempre tendo uma célula-mãe, dando origem a células-filhas diferentes, né, dando para nós a capacidade de variabilidade genética de acordo com o quê? De acordo com mudanças que já foram criadas e geradas no material genético dos pais e das mães por conta de influência do meio em que vivemos. Até o próximo vídeo.